Bom, meu nome é Yasuki, eu sou diretor de consultoria da Logicalis. Tá? Na sequência eu vou explicar um pouquinho, eu vou passar algumas informações sobre o que é a Logicalis, e eu vou usar aqui os meus 20 minutos de apresentação para dar um briefing, tá? Não vai dar para passar sobre todos os findings aí da nossa pesquisa, tá? Do IoT Snapshot, que é uma pesquisa que a Logicalis vem conduzindo já há uns 4, 5 anos, isso coincide até com o timing de existência da própria BINC, né, que é mais ou menos o timing quando o mercado começou a se estruturar para endereçar os temas de transformação digital, indústria 4.0, IoT, coisas assim. Tá? Então, eu vou passar algumas das informações mais pertinentes, na nossa opinião, que a gente capturou, tá? E o que eu já estava conversando com o próprio Paulo, tá? E se houver interesse de vocês também, acho que dependendo do feedback, coisas assim, a gente pode depois organizar uma webinar específica para explorar um pouco mais em profundidade, tá? Tanto cases quanto discussões que a gente vem tendo ao longo da condução das pesquisas, dos nossos projetos, das discussões de devolutivas que a gente vem fazendo com os executivos, ok? Então, eu começo falando um pouquinho da Logicalis. Tá? A Logicalis é uma empresa, tá, de serviços e soluções de tecnologia, tá, que tem base em UK, tá, um grupo empresarial britânico, tá, e a gente está com um footprint de presença aí em franca expansão aí por 25 países no mundo, tá, e a gente tem, principalmente aqui na América Latina, tá, mas não só, tá, uma carteira de clientes muito forte em telecomunicações, disso uma proximidade muito grande com o tema de IoT, transformação digital, toda a parte de 5G, e grandes empresas de vários setores aí, sejam financeiros, industriais e coisas assim. E em nível global, é uma empresa que está com 6 mil, um pouco mais do que isso, profissionais, tá? E uma receita do ano fiscal que se encerrou de fevereiro para março de 2019, tá? 1,7 bilhões de dólares. A gente está fechando os números do ano fiscal que se encerrou agora, né, em 2020, de fevereiro para março. A gente está em processo de fechamento dos números, tá? A gente deve ter tido um crescimento aí significativo aí mesmo em nível global também. E na América Latina, que é o campo de atuação aqui do nosso grupo executivo, tá? A gente está presente em quase todos os países aí da América Latina. A gente está chegando numa base aí de quase 3 mil profissionais e uma receita líquida também do fechamento do nosso penúltimo ano fiscal aí de 640 milhões de dólares. E trazendo aqui para a realidade Brasil, né, a Operação Brasil ela está com 1.100, 1.200 profissionais, então ela representa praticamente metade do contingente aí da América Latina, tá? E a gente deve fechar esse ano com algo em torno entre 1,5 bilhão, 2 bilhões de reais aí de faturamento Brasil, tá? Então, é uma empresa que está crescendo bastante e um dos pilares de crescimento da Logicalis, tá, que trabalha muito com implantações de rede, operações de rede, infraestrutura de TI e telecom, é uma aposta que a gente fez já também mais ou menos nesse time, de uns 4, 5 anos, acho que talvez um pouco mais, nesse tema de transformação digital e IoT. Tá? E quando a gente resolveu fazer essa aposta, tá, uma das coisas que nós planejamos e começamos a executar foi tentar entender, tá, o que era ou o que viria a ser o mercado de IoT, de transformação digital, inicialmente no Brasil e mais recentemente com alguns países da América Latina também, tá? E a gente vem acompanhando o desenvolvimento desse mercado desde então. Então a gente lançou a nossa primeira versão em 2016, 2017, 2018, 2019 ela atrasou um pouquinho, principalmente por causa das condições econômicas da Argentina, acho que todos estavam acompanhando aí no segundo semestre, né, do ano passado, e todo o tumulto que aconteceu no Chile, tá, e esses dois eventos mais específicos, eles acabaram dificultando bastante o nosso acesso aos executivos para desenvolver a pesquisa, isso acabou atrasando um pouquinho, tá, a gente geralmente publicava a pesquisa
no final de outubro, mais ou menos, isso acabou se escorregando um pouquinho, e agora também, né, com toda essa questão de coronavírus e tudo mais, teve um pouquinho de delay, tá? Mas, independentemente disso, a gente está fechando e publicando, acho que em primeira mão, acho que a primeira apresentação pública que eu estou fazendo, acho que casa muito bem, né, com o IoT Day, dos resultados da pesquisa de 2019, tá? E a pesquisa, ela conta com mais de 250 entrevistados, tá? Executivos, basicamente CIOs, tá? A gente foca na opinião do gestor de tecnologia, do gestor do executivo de tecnologia, com cerca de 150 empresas no Brasil e uma distribuição, não é tão homogênea, mas que oscila entre 20, 30, 40 executivos aí nos outros 4 países que a gente está começando a incorporar no escopo: Argentina, Chile, Colômbia e México. Depois a gente manda o link, esse link que está na página é o link para download do PDF completo, tá? Depois vocês fiquem à vontade aí, depois eu vejo com o Paulo e com o Flávio como a gente faz o broadcast aí para os participantes, tá? É um documento de acesso livre, e depois a gente também se coloca à disposição para discutir mais e tirar dúvidas sobre os resultados da pesquisa. Tá? E um primeiro ponto que eu gostaria de destacar, tá, como resultado da pesquisa, é uma pergunta que ela mostra de uma maneira muito ilustrativa, tá, numa maneira gráfica muito interessante, como o tema de IoT vem ganhando importância, tá, e vem ganhando relevância na agenda das empresas. A gente perguntou, desde a primeira edição da nossa pesquisa, qual era a importância de IoT na agenda executiva, tá, do CIO e da empresa como um todo. Então, vocês notem, tá, desde 2016, 2017, 2018 e 2019, que se a gente pegar as respostas de importância muito alta ou alta, ela vem crescendo, tá, de uma soma de 27 até 42%, ou seja, dá para enxergar uma curva de crescimento bastante robusta, tá? Não tão acelerada, mas robusta, então ela tem se mantido crescente. E junto com essa pergunta, tá, a gente faz uma pergunta complementar. No mesmo momento que a gente pergunta qual a importância atual, a gente também pergunta qual a perspectiva de crescimento dessa importância no horizonte que a gente chamou de médio prazo, e a gente dá para o executivo um horizonte de aproximadamente 3 a 5 anos. Tá? E a gente espaçou esse gráfico justamente para ficar visivelmente concatenado, tá? Porque se a gente pegar o 2016 mais 3 a 5 anos, deveria ser 2020 com um pouco de oscilação aí, com uma margem. Então, se a gente acompanhar o vermelho e o azul, tá, a gente começa a enxergar, tá, é bem interessante, tá, quase que uma curva de hype cycle, né? A gente começa a enxergar que a importância vem crescendo e a expectativa bate, né, de 2019 até o médio prazo de 2016, de 20 para 22, 32, 42, e dá uma baixadinha, tá? E a gente vai explicar um pouco do que a gente discutiu nas entrevistas qualitativas e nas interações que a gente vem tendo ao longo do tempo aí. E somada a resposta de importância alta, tá? A gente bate 62%, tá? Depois 71%, depois eu sempre me confundo nas somas aqui, depois 81% e depois tem uma leve queda, tá, no médio prazo de 2019, mas que mostra, tá, que o tema de IoT ele já começa a ter uma relevância bastante grande, ou já tinha uma relevância bastante grande em 2019, tá, de 42%, considerando o tema com muita importância, com importância muito alta ou alta, tá? Ela bate 81%, tá? E depois ela, vamos dizer assim, estabiliza ou começa a entrar na realidade, que é exatamente o qualitativo que a gente começa a pegar. Isso já mostra que existe uma perspectiva muito interessante de desenvolvimento, como o Flávio mesmo mostrou aí na apresentação dele também, de crescimento, de todo um conjunto de expectativas e de cases reais que começam a surgir,
tá? Que é conteúdo, inclusive, de outras apresentações de colegas hoje, que vão fazer e que a gente também capturou nas nossas conversas. Tá? Nessa questão, tá, de como está a própria maturidade, ou como está, vamos chamar assim, o pragmatismo, o senso de realidade desses projetos, tá? Na edição de 2019, foi a primeira edição que a gente conseguiu capturar, tá, projetos já entrando em produção. Quando a gente perguntou para os executivos o nível de adoção, ou seja, o estágio de desenvolvimento dos projetos de IoT em suas organizações, tá? Cerca de 2/3 ainda não têm projetos, tá? Não estão trabalhando com o tema, mas tá, a gente pega 8% que já estão em provas de conceito, mais 8% em piloto, tá? E 19%, quase praticamente 1/5 da base entrevistada, já tem alguma iniciativa que já está cobrindo alguma linha, tá? Um site, não é mais aquela situação super controlada de ambiente de laboratório ou um teste específico, eles já estão rodando soluções em caráter de suporte à operação mesmo, para desenvolver e para auxiliar, Eu tô ouvindo, tá, cara. os negócios de maneira geral. Tá? E aí o ponto é só uma ressalva aqui, quando uma empresa tem mais de uma iniciativa e ela coloca que tem tanto piloto quanto produção, a gente está considerando como uma resposta por empresa sempre no nível de maturidade mais alto, tá? Por isso que talvez vocês podem até ter estranhado, mas tem 19% já em produção e só 8 e 8, porque muitas das empresas que têm pilotos ou POCs, elas têm piloto, ou na verdade, a maioria das empresas que têm iniciativas já em produção tem outros pilotos ou POCs em andamento também. Tá? Mas acho que um ponto bastante interessante que a gente capturou nessa edição da pesquisa né, da mesma forma que o gráfico anterior mostrava, uma das coisas que a gente está comentando com os nossos clientes, com outros executivos, IoT não é mais hype. Tá? O hype do IoT, sabe, da iniciativazinha sendo trabalhada em condições ideais de laboratório, tudo controladinho e tal, isso já passou, o senso de realidade está se mostrando, tá? Bastante pertinente, tá? Na hora de trazer esses pilotos para a operação como um todo, para um rollout como um todo, tá? E acho que muitos de vocês da audiência devem ser executivos e gestores de tecnologia, sabem que na operação de tecnologia a gente precisa, eu costumo falar, de 3 centímetros de couro para aguentar a pancadaria do dia a dia, tá? Os projetos de IoT estão justamente nessa fase de entrar entre a adolescência e a fase adulta, de começar a enfrentar os problemas reais, tá, do dia a dia. Tá? E a gente vai explorar um pouco disso, esse foi um dos pontos que se destacou muito como resultado da pesquisa. Mas um ponto importante a IoT deixa de ser um tema só de, sabe, tendências, visão futura e coisas assim, e passa a ser um ferramental ou mais um ferramental estratégico dos executivos, não só de tecnologia, mas dos executivos de negócios também das empresas, para buscar melhores resultados, ok? E quando a gente fala nos melhores resultados da empresa, tá? Também de uma maneira muito alinhada com o que o Flávio acabou de mostrar também, tá? A gente perguntou quais os aspectos, é uma pergunta de múltipla escolha, que você considera como principais benefícios na adoção de IoT. O que eu busco como projeto de IoT? Tá? Então, primeiro ponto, eficiência operacional, ou seja, eu estou usando todo o sensoriamento, a atuação, toda a arquitetura de analytics e toda a análise dos dados coletados para suporte, a tomada de decisão, para buscar mais eficiência na minha operação, tá? Com 19%. Com 15%, tá? Foram respostas de buscar novas fontes de receita ou modelos de negócio, tá? Usando modelos de sharing ou conexões entre parceiros ou novas formas de fazer sensoriamento ou mesmo monetização de dados, tá? Alguns temas que a gente tem discutido com operadoras, com players de tecnologia, de usar dados trafegados na rede ou sensoriados, capturados com sensores e coisas assim,
e transformar isso em ativos de dados monetizáveis em novas fontes de serviço, por exemplo. Toda a parte de suporte à tomada de decisão com uma riqueza muito maior de informações, tá? Redução de custos de uma maneira não só dos processos operativos, mas da digitalização como um todo. Melhoria da experiência do cliente, que já teve em edições passadas num ranking um pouco melhor de expectativa, mas a gente tem notado que as empresas têm percebido que essa questão de experiência do cliente é bastante complexa de ser implementada e as promessas têm sido um pouco mais difíceis de se concretizar. Tá? Diferencial competitivo, até como questão de posicionamento, de passagem de uma imagem mais de transformação. Tá? Tem a ver com a inovação também, que é o próximo ponto, e depois produtividade e agilidade como um todo, tá? Sem descrever a questão da eficiência ou mesmo da redução de custos como uma questão mais da linha de produção. Tá? Então, isso é um pouquinho do que os executivos têm buscado. E quando a gente pergunta, ok, você está buscando isso ou está conseguindo começar a capturar esses benefícios, então, o que foram, o que têm sido seus principais desafios na hora de implantar esses projetos e soluções? Tá? De uma maneira muito significativa, os executivos ainda têm uma dificuldade muito grande de justificar esses projetos, por serem tecnologias ou aplicações muito novas, ou aplicações tecnológicas em elos da cadeia de valor que eram muito, vamos dizer assim, virgens em termos de uso de tecnologia. Eles não têm muitos benchmarks de otimização, então fica difícil fazer um estudo de viabilidade ou de retorno econômico-financeiro. Tá? Então, os executivos têm colocado que eles dependem muito de um investimento, vamos dizer assim, não a fundo perdido, mas muitas vezes de valores comedidos em inovação ou programas de projetos pilotos e coisas assim. Então, a disponibilidade de recursos vis-à-vis a perspectiva de ganhos ainda é um dos grandes desafios. Tá? A questão de cultura organizacional e resistência à mudança é o segundo ponto, e a gente vai explicar um pouquinho mais para frente também, porque essa tecnologia, ela, diferente de tecnologias que estão fechadas e focadas em TI, por exemplo, vou fazer um upgrade do meu data center, isso fica enclausurado dentro do domínio de tecnologia. Quando você começa a sensorizar e fazer um serviço de manutenção preditiva, ou um controle de frota, ou um controle de ponto de vendas, você começa a mudar de maneira significativa os processos de negócio de áreas que não são a área de TI, são as áreas operativas dentro da empresa, e isso, ao mesmo tempo que pode trazer muitos ganhos, também começa a cutucar outras equipes e começa a mexer justamente nessa questão de mudança, cultura, e isso tem sido um desafio bem relevante. A existência de parceiros qualificados, o mercado ainda está se desenvolvendo, a gente sempre fala de startups e coisas assim, então não só startups, ou mesmo da integração das startups com o legado, com uma arquitetura mais robusta, tá? Isso é um desafio, tá? O mercado também não sabe ainda numa maneira, ou os executivos não perceberam que o mercado, tá, conseguiu evoluir para atender de maneira satisfatória essas demandas. Questão pura de orçamento, mão de obra interna capacitada, tá? O Flávio também já falou disso, tá? E questões de conhecimento, maturação e outros aspectos aí, como mesmo conectividade, aplicabilidade de soluções e mesmo pelo fato de IoT não estar na pauta estratégica das empresas, como a gente viu que 2/3 das empresas não tratam esse tema ainda de maneira prática com projetos. Tá? E aí, casando, o primeiro ponto lá que eu tinha colocado de que nessa edição começaram a aparecer os primeiros casos de rollout, e essa questão de quais seriam os desafios ou as barreiras para que essas iniciativas de IoT tomassem mais corpo, nós fizemos uma pergunta também segregada, tá, em termos de tipos de desafio por fase de maturidade. Tá? E aí eu trouxe um subset de informações dos desafios dos executivos que responderam sobre projetos piloto e depois os executivos que responderam desses desafios já na fase de rollout. Tá? E aí a gente tem uma mudança bem interessante, não, faz todo sentido, tá? Não é nada
oh, nunca tinha imaginado isso, faz absolutamente todo o sentido, mas a gente começa realmente ter massa de números para ver que as coisas estão acontecendo e que o ferramental, né, não só do CIO e dos outros executivos de negócio envolvidos nessas iniciativas, tem que tem que ser bastante abrangente. Quando a gente está falando de POC, piloto, ou das fases de teste, tá, a gente está falando de problemas até um pouco mais simples, tá, como conectividade telecom. Ah, eu não consegui fazer a cobertura da minha linha de produção do meu CD porque tinha interferência, né, do rádio com o maquinário ou com os hacks e coisas assim, né? Ou mesmo o segundo ponto com 20%, adequação e maturidade das soluções. Eu não achei uma solução, as soluções que eu encontrei não atendiam às minhas demandas e coisas assim, e com o mesmo nível de resposta de 12%, tá, a gente está falando de cultura organizacional e integração com o legado. Obviamente isso faz sentido, porque eu ainda estou em fase experimental e eu tenho problemas muito mais basais de solução, de como conectar, como atender as funcionalidades. Quando eu consigo fazer isso, é meio óbvio assim, mas é interessante ver que esses desafios eles são vencidos. Aí surgem os desafios que a gente tem costumado ou tem falado que são os desafios da transformação de verdade. Por quê? Porque eu não estou mais lidando com os desafios de tecnologia puramente, eu estou lidando, em primeiro lugar, com transformação de pessoas, em termos de cultura organizacional e resistência à mudança. Como eu mencionei, as soluções começam a penetrar nos processos de negócios das empresas mesmo, e aí você está mexendo com equipes que têm que mudar drasticamente sua forma de trabalhar, e isso gera muita resistência. A gente está falando de um programa robusto de implantação de projetos, de change management, de cultura e aspectos ligados à forma de se trabalhar. E um outro aspecto que é tecnológico, mas diz respeito ao legado da empresa, que é a integração dessas novas funcionalidades nos novos sensores, do meu novo data lake, do meu novo app, ou da funcionalidade que eu estou desenvolvendo com uma startup, com um hub, com um laboratório, com toda a arquitetura que já carrega e me garante, sei lá, 98 ou 99% do meu faturamento. Eu não posso colocar em risco a operação do meu legado por conta de uma nova funcionalidade. Por outro lado, eu tenho que conseguir aproveitar esses benefícios e integrar as informações que eu já tenho disponíveis com as novas informações que eu estou coletando ou os novos atuadores, né, onde eu vou conseguir acionar ou mudar a minha forma de trabalhar. Tá? Então, o Yasuki, conjunto de só desafios lembrando, ele tem vai 5 minutos. se transformando. Sim, é o último slide, tá? E para fechar, tá? Como eu falei, é só um teaser, né, dos resultados. Esse é o link, mas não se preocupem em escrever nem copiar, depois a gente vê a melhor forma de divulgar para todos aí, tá? E era só para puxar alguns pontos e reforçando, as coisas estão acontecendo, então puxando o tópico do Flávio, não parem, porque a curva está começando a decolar, tá? A gente está começando a ter projetos e experiências muito interessantes, e é o momento que os grupos executivos e os gestores precisam realmente estar muito estruturados para enfrentar os desafios de colocar isso para rodar de verdade em suas operações, ok? Acho que era para divulgar para vocês, eu fico à disposição para perguntas, e obrigado aí pela atenção e pela oportunidade.